crime é desenfreado nesta área de Buenos Aires. Cada casa é uma pequena fortaleza com câmeras de vigilância, cães raivosos, cercas altas e arame farpado. Mas isso não impede Ciro Bermudez, que está prestes a ganhar uma bolada rápida em um carro estacionado, cujo dono arriscou deixar sem alarme. Ele se considera um caçador, sem perceber que foi caçado durante todo esse tempo. Ciro Bermudez é um ladrão habilidoso. Sem chamar a atenção para si mesmo, ele percebe um novo modelo de carro com tração nas 4 rodas e bate nele com a mão. Aparentemente, o carro está sem alarme, o que ele vê como uma oportunidade. O criminoso então abre a fechadura com um movimento rápido e, em seguida, puxa o sistema de áudio para fora do painel. O porta-luvas contém apenas documentos inúteis, mas no compartimento superior ele encontra um óculos de sol bacana. Antes de sair com o que roubou, Ciro resolve urinar dos bancos traseiros só por diversão. Ele se esconde de um pedestre que passa e, em seguida, tenta abrir a porta, mas está trancada por dentro. A mesma coisa acontece com as outras 3 portas, todas bem trancadas. Então Ciro tenta quebrar os vidros com os pés, mas eles são incrivelmente resistentes. Já extremamente nervoso, ele tenta ligar o carro, mas não funciona. Ciro começa a pensar e encontra uma chave biela no porta-malas, mas mesmo golpes da ferramenta de ferro não danificam os vidros. Em seguida, ele desmonta o acabamento da porta e enfia a mão por dentro para chegar ao mecanismo de travamento. No entanto, tudo que o ladrão obtém é apenas um corte profundo em seu braço. Ao dobrar os assentos, ele descobre que a situação é ainda pior debaixo do tapete. O piso é soldado com grossas placas metálicas. Como última tentativa de fuga, ele decide tirar a arma da mochila e atirar no para-brisa. Mas outra catástrofe acontece. A bala ricocheteia em sua perna, e o som do tiro é amplificado pelo espaço fechado, atordoando gravemente o homem. Ciro estanca o sangramento com a camiseta e percebe que não conseguirá sair sozinho. Por sorte, uma mulher passa pelo carro e olha direto pela janela. Seu rosto está a centímetros do de Ciro, que tenta chamar sua atenção, mas a mulher vê apenas seu reflexo, passa batom nos lábios e vai embora. Algo muito estranho e perigoso está acontecendo neste carro. Desesperado, o homem pega o celular, mas infelizmente a carga não dá nem para uma ligação. Depois de saciar a sede com o resto da água, ele passa horas no banco de trás que ele mesmo havia sujado antes. Está insuportavelmente quente por dentro, e apenas a dor terrível da ferida o distrai do desespero total. Ciro percebe que há um pequeno grilo preso com ele, o que o impede de esmagar sua única companhia. Ele consegue dormir um pouco, mas agora está com muita sede, e a única umidade no carro é a condensação no vidro, que ele começa a lamber. O ladrão devolve o rádio ao seu lugar e liga a música para se animar de alguma forma. Em seguida, continua tentando destruir a porta traseira do carro. De repente, a música é cortada e Ciro ouve uma chamada na tela do painel frontal. Ele atende e é cumprimentado pelo Dr. Henrique Ferrari. En mi vida me robaron 28 veces. Parece mentira, pero se haces la cuenta foram 28. Quando Ciro entrou, o médico recebeu um alerta e trancou todas as portas. O veículo é totalmente blindado e à prova de som, e a suspensão é travada. Há 120 litros de gasolina no tanque, portanto qualquer incêndio faria explodir o carro pelos ares. O homem revela que é viúvo e nasceu 60 anos atrás em Quilmes, cidade não muito distante de Buenos Aires. Em sua infância, todos saíam de casa sem trancar as portas. Fíjate como estaríamos que teríamos vivir como hace medio siglo. Nesse momento, Henrique pergunta o que Ciro faria com o filho se o pegasse roubando, mas o criminoso não recebe a resposta que gostaria de ouvir. O ladrão absolutamente não se importa com o rumo que o mundo está tomando. Ferido e morrendo de sede, pensa apenas em sua própria sobrevivência. Ele exige ser solto, mas tudo o que ouve em troca é silêncio. Remato, a vós e a toda a sua família. O ar-condicionado liga, permitindo que Ciro esfrie um pouco e tome ar fresco, mas a tortura continua. A temperatura interna cai incessantemente e logo fica insuportavelmente fria. O preso tem de se vestir e tapar a ventilação com meios improvisados, mas a situação está piorando e ele está tremendo de frio. Horas depois, ele ouve que o fluxo de ar está diminuindo e o dono do carro o chama de novo. Henrique novamente pergunta o que Ciro fará se descobrir que seu filho está roubando. Se o médico gostar da resposta, dará água ao criminoso. Ciro tenta responder que dará uma surra no filho e depois o levará à polícia. Mas essa resposta não o convence. Henrique ressalta que o filho sempre segue o exemplo do pai, então nenhuma punição funcionará. No ano passado, assaltantes invadiram a casa de sua filha.
Ele a ensinou a não arriscar a vida e a entregar os pertences com calma. Mas isso não foi suficiente para os ladrões, que fizeram o neto de 5 anos refém e exigiram cada vez mais. Depois disso, a filha do médico decidiu levar sua família para longe e se mudar para Barcelona. O doutor pede a Ciro que adivinhe sua especialidade, mas o homem está exausto, só consegue pensar em água e pede para ser solto. Em seguida, a ligação é interrompida. Depois de um tempo, os policiais passam e param bem na frente de Ciro. O policial sai e inspeciona o SUV atentamente, enquanto o prisioneiro faz o possível para mostrar sua presença lá dentro. Mas as tentativas são novamente inúteis. O policial só deixa uma multa por escurecimento excessivo das janelas e vai embora. Com o passar das horas, uma chuva cai do lado de fora, lembrando Ciro de sua sede. Henrique liga novamente e pergunta ao ladrão seu nome, sobrenome e número de documento. Em troca dessa informação, o homem receberá água. Ciro concorda e é informado de que encontrará na mangueira do lavador de para-brisa. Ele volta correndo e bebe todo o líquido do lavador de vidros, apesar do gosto nojento. Mas o tempo passa e a fome aumenta. Além disso, Ciro agora está preocupado com a tosse, e para manter a compostura, o homem conversa com o grilo. O prisioneiro não desiste de tentar arrombar a porta, mas está muito fraco e logo sente a aproximação de uma febre. Em seguida, Henrique entra em contato. El fiebre está serido na cosa cambia. O tempo se acelera. Que te passou? Ciro revela que deu um tiro em si mesmo e o médico o ajuda a diagnosticar o estado do ferimento. Mas depois disso, o sádico doutor liga o aquecedor do carro e fala sobre o seu dia despreocupado. Contudo, Henrique não tem muito tempo, já que está com câncer. Seu tumor está crescendo e se espalhando, com a expectativa de vida de 1 ano. Toda essa ideia de carro ratoeira faz parte de seu plano para mudar o mundo enquanto ele ainda está vivo. Ciro está com febre e durante o sono ouve as histórias do homem sobre todos os roubos que sofreu. O doutor recebe uma ligação importante e interrompe sua fala enquanto seu refém desmaia. Depois de sentir uma melhora, Ciro folheia o manual do carro que encontrou entre os documentos. A fome é tanta que o ladrão resolve comer uma página e, para não morrer de desidratação, Ciro bebe a própria urina. Ele não sabe se sairá vivo desta caixa sobre rodas. Então perde a esperança e desiste de tentar sair ou de olhar pela janela. Adesivos de dinossauros e giz de cera estão entre seus itens pessoais. Ele os usa para se distrair. De repente, um cara corre até o SUV e tenta abrir a porta por fora. Mas os transeuntes imediatamente pegam o criminoso e começam a espancá-lo. Ele é severamente espancado, embora esteja no chão há muito tempo sem resistir. Logo depois, os policiais prendem o ladrão, salvando-o do linchamento. Mais tarde, Ciro ouve novamente a ligação de sempre, mas decide não atender. Ele quase come o grilo que o fez companhia nos últimos dias, mas para no último momento. Este lugar está lleno de pobres. Hecha por rico. O homem vê os coletores de lixo e comenta que a sociedade humana é como os animais. Aqui também muitos são forçados a recolher as sobras dos outros para manter todo o sistema em equilíbrio. Mas ele não quer viver assim e, portanto, não obedecerá às leis injustas que ajudam os ricos a permanecerem ricos e os pobres a permanecerem pobres. Seu avô e seu pai também eram criminosos. Pela manhã, ele é acordado por outra ligação de Henrique. Ciro, em estado deplorável, diz que atenderá a qualquer exigência. O dono do carro conta zombeteiramente as últimas notícias e relata que está de bom humor hoje. Então, ele dá um presente a Ciro, uma barra de chocolate que está escondida atrás do pedal do freio. O homem imediatamente busca a comida e a consome desesperadamente. Enquanto isso, o médico trabalha paralelamente à ligação e a secretária informa que a bolsa de sua paciente estourou. Ciro tira a bateria do celular e a coloca no painel, onde o sol bate. Ele observa os hábitos das pessoas do bairro e fantasia como poderia usar seu conhecimento sobre comportamento delas para roubar seus bolsos. Nesse momento, Ciro inveja um morador de rua que come de uma lata de lixo. Croto hijo de puta. Achas manzanas podridas. Vai comer pizza. O homem continua a martelar a porta com a ferramenta e consegue fazer um buraco minúsculo nela. Ciro grita o mais alto que pode, mas o buraco não é grande o suficiente para ele ser ouvido. Em uma nova ligação, Henrique informa sobre Irina e Leonel, a esposa e o filho de Ciro. O prisioneiro teme que eles estejam em perigo, mas estão bem. O médico conta que se encontrou com eles e visitou a casa do criminoso,
Henrique se apresentou como funcionário da loteria e disse que o pai da família havia comprado um bilhete premiado. Ele deu a eles o prêmio em dinheiro, 150 mil pesos, e sugeriu que comprassem a casa para não pagarem mais aluguel e gastassem o restante com os estudos do filho. Henrique afirma que Ciro não merece a família que tem e espera que agora a esposa do ladrão comece uma nova vida. Em seguida, o médico faz perguntas sobre o passado do criminoso. Uma vez, Ciro tentou assaltar os irmãos que trabalhavam na borracharia e atirou em um deles. Mas o homem se recusa a lembrar disso e sua psique está tentando suprimir a verdade cruel. Com lágrimas nos olhos, ele se justifica que foi legítima defesa, pois queriam esfaqueá-lo com uma faca. Mas isso não é tudo. Ciro também espancou um motorista de ônibus idoso, que morreu devido aos ferimentos e, quando se envolveu em um acidente com o carro roubado, tirou a vida do motorista. Nesse momento, ele fica sem justificativas. Henrique não quer nada além da execução da sentença. O criminoso está condenado, assim como o próprio médico, que está morrendo de câncer. A ligação então é encerrada. E Ciro insere a bateria no celular. Suas tentativas deram resultado. A tela acende com uma saudação. Sem perder tempo, ele liga para casa, mas cai na secretária eletrônica. Ciro deixa recado, mas a bateria dura apenas algumas palavras sem nexo. Em outra rodada de desespero, o homem solta o grilo pela fresta que havia feito na porta. Ele se despede e deseja boa sorte ao seu amiguinho. Ciro se levanta ao volante e aperta o botão de ignição repetidamente. Sem acreditar no que está acontecendo, o carro liga e o painel acende. Contudo, a marcha está presa a ré. Ciro aperta o cinto e acelera com força, batendo contra um poste. A janela do porta-malas danificada torna-se uma saída para a rua. Determinado, ele manca pelas ruas noturnas até a conveniência mais próxima. Ele bebe uma garrafa de água direto da prateleira da geladeira e se senta à mesa com 2 hambúrgueres. Ele então é pego por um guarda que o manda pagar e ir embora. Ciro imediatamente saca uma arma e acerta várias balas contra o guarda. Felizmente ou infelizmente, foi apenas um sonho. A psique de Ciro está tentando de alguma forma aliviar a situação desesperadora. Sentindo que suas forças logo o deixarão para sempre, o homem pega a arma, mas é interrompido por outra alegação. Por favor. O médico se recusa resolutamente e Ciro ameaça tirar a própria vida. Ele puxa o gatilho, mas a arma emperra. Pela enésima vez nestes dias, seu plano falha. Uma mistura de riso histérico e choro soluçante irrompe de Ciro. Em seguida, Henrique manda Ciro olhar para a frente e os faróis do carro acendem. O doutor está diante dele pessoalmente. Ele destranca a porta e quer entrar no carro, mas não consegue por causa do fedor terrível lá dentro. Depois de usar um spray anti-odor, Henrique recupera a arma e a recarrega. Ele põe um cigarro aceso na boca de Ciro, já que era seu último desejo. Enquanto isso, ele mesmo come amendoim com cobertura de chocolate, mais uma vez zombando de seu prisioneiro. O médico examina a perna ferida do homem. Sem anestesia, ele espreme o pus e a bala, e o paciente grita de dor. Quando Henrique atende a ligação, novamente dando instruções a outra mulher em trabalho de parto, Ciro pega a arma e atira no médico. O prisioneiro abre a porta e cai do carro, encontrando-se finalmente na rua. Ele não pode se mover normalmente e atira no ar para chamar a atenção. É quando ele é alcançado por Henrique. A bala apenas passou de raspão por sua bochecha e ele arrasta Ciro de volta para sua prisão. Felizmente, uma policial passa e avista o médico com o refém. Sabe nada de logo? Café por meio. Bom não ter nada que ver. Henrique garante que foi atacado e tentaram roubar seu carro, mas as sugestões não funcionam. A policial chama reforços e 2 horas depois, o médico continua fazendo discursos severos sobre justiça para jornalistas e curiosos. Alguns gritam que Ciro merece morrer na hora, enquanto outros exigem a libertação do refém. E há também os que querem alimentá-los com tortas e chá. A polícia chama um negociador aposentado, Amadeu. O ancião recusa o colete à prova de balas e dialoga com Henrique. O médico furioso não tem nada a perder, gritando cada vez mais exemplos da justiça falha. Amadeu responde que o homem está tentando descarregar a raiva que acumulou ao longo da vida em um cara que claramente cometeu muito menos. A multidão, no entanto, concorda com Henrique. A polícia não está conseguindo manter as ruas seguras
e os moradores estão constantemente tendo que fazer justiça por conta própria. Amadeu diz que também enfrenta esses problemas, mas entende que sua raiva só vai ferir em vez de curar a sociedade. Mas Henrique discorda e está convencido de que é melhor começar a agir. O doutor então permite que a policial, que o flagrou mais cedo, traga água para ele e Ciro. Ele cede e deixa o cativo beber. Em seguida, Amadeu se aproxima. O viúvo idoso não tem nada a perder e já viu de tudo na vida. Ele promete que, quando tudo isso passar, quer convidar Henrique para tomar uma cerveja em sua casa. Lá, eles vão discutir o futuro da humanidade em um ambiente mais descontraído. Mas Henrique não pretende deixar Ciro partir. Amadeu garante que o assassinato de um homem, que poderia ser seu filho, será um fardo pesado para a consciência do médico. Henrique corrige que tem uma filha, y ella no es nada como bandido Ciro. De acuerdo, pero seguiría siendo la hija de un hombre que hace 5 horas que está amenazando con matar a um pibe. E ele certamente não gostaria de magoar sua filha assim. Embora a multidão provoque a escalada do conflito, Henrique solta Ciro, que é imediatamente preso. Com um sorriso no rosto, o médico entra em seu carro blindado e coloca um celular container no teto. Ciro também é colocado em uma viatura. A polícia se aproxima do carro do médico, mas Amadeu percebe o que está acontecendo e manda todos se afastarem. Ocorre uma explosão ensurdecedora, que leva o dono junto com sua cruel invenção.